Olá, está entrando no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No século XIX, por meio da imprensa, os contos escritos passaram a ser disseminados entre os leitores. Nesse período, Machado de Assis publicou diversas histórias que retratavam os costumes e o imaginário da sociedade brasileira daquela época. Além dele, muitos escritores renomados têm lugar de destaque quando o assunto é conto de tradição literária. E para falar sobre de que maneira os textos clássicos podem cativar e motivar leitores do ensino fundamental, convidamos Juraci Assman Saraiva, assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário FEEVALE, a ilustradora Ana Raquel e a professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rosa Cuba Riche. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Ligue para 0800 21 6689. Se quiser enviar suas perguntas por fax, o nosso número é 0, código da operadora 21 2232 3271. E quem quiser também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvabrasil.com.br. Da cultura oral à literária, o Brasil viveu uma grande revolução em fins do século XIX. Um nome significativo nesse panorama é, sem dúvida, o de Machado de Assis, que nos deixou, além do legado de sua literatura, um espaço que consagra autores e obras imortais, a Academia Brasileira de Letras. Romancista, teatrólogo, crítico literário, poeta e contista, Machado teve um papel muito importante na literatura brasileira. Os contos da tradição literária brasileira estão intimamente ligados ao desenvolvimento das tecnologias de impressão, que marca o início da era do jornalismo industrial. É quando a imprensa ganha força e torna-se o veículo de uma parte significativa da produção literária. Surgem os folhetins, precursores das novelas de rádio e TV. Nesse contexto, o conto, narrativa breve, com poucos personagens e temas do cotidiano, conquista um público leitor sempre ávido por novidades. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim. E falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual com o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Figuras como Machado de Assis e João do Rio consagraram uma nova forma de narrar, o conto. Essa manifestação característica da cultura oral passa a ser também um gênero valorizado na cultura literária. Você fura o pano. Nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, sim. Mas que vale isso? Eu é que furo o pano. Vou adiante, puxando por você. Que vem atrás obedecendo ao que eu faço e ao que eu mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Ah, é você, imperador. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e teve uma infância simples. A saúde era frágil, mas a vontade de aprender superava qualquer obstáculo. Aos 16 anos, Machado publicou seu primeiro trabalho literário, o poema Ela. Daí em diante, não parou mais. Foi aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, colaborador de jornais como o Correio Mercantil, escreveu peças de teatro e publicou muitos livros. Como contista, foi um mestre do gênero. Um de seus contos mais famosos é Um Apólogo. Acompanhe agora o desfecho da história. Mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha para muita linha ordinária. Mais uma vez aí o trabalho do pessoal do grupo O Baú, que conta e canta, os integrantes Silvia Ferraz e Marcelo Peregrino.
Começando o Salto para o Futuro de hoje, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença. Ana Raquel, ilustradora de livros para o público infanto-juvenil, realiza oficinas de ilustração e performance. Recentemente lançou Imágicas, o livro de imagens comemorativo de 25 anos de trabalho no Salão do Livro de Belo Horizonte. Também ilustrou o livro Um Apólogo, de Machado de Assis. E aí, Ana, eu quero saber de você quais foram os desafios aí dessa sua parceria com o Machado. Bom, o Machado me desafiou desde que eu estava no colégio, né? Eu até escrevi um texto aqui no final a respeito, porque a gente não conseguia ler Machado naqueles livros pesados, né? Com aquele texto, aquele corpo pequenininho e tal, e sempre a gente achava que o professor devia gostar muito daquilo, e eu fugi dele durante muito tempo, até que eu me deparei com o Apólogo, que é uma delícia de história, super crítica e tudo, e como a gente tem a veia crítica demais na nossa família, eu apaixonei por esse espírito. Depois, há 3 anos atrás, quando a DCL me convidou para fazer, eu fiquei felicíssima da vida, né? Foi assim, aí foi o desafio de fazer um livro mais agradável do que aqueles que a gente tinha na escola, sem ilustração, sem imagem, que ajudasse a gente a viajar mais nela. E a oportunidade também de contar a história através de coisas que rolaram na época, da situação política, social, tudo que estava rolando na época, que tem a ver com a narrativa dele, em vez de ficar desenhando uma agulha com perna, boca e olhos, conversando o tempo todo com a linha, né? Então, me desafiou e eu gosto de desafio. Tá certo. Juraci Assman Saraiva, outra convidada nossa, é assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário FEVALE. É coordenadora de pesquisas voltadas para a metodologia de leitura, tendo publicado o título Literatura e Alfabetização, do Plano do Choro ao Plano da Ação. É pesquisadora da obra de Machado de Assis e publicou, entre outros, o livro O Circuito das Memórias em Machado de Assis. Então, Juraci, a Ana Raquel já falava um pouco dessa imagem que ela tinha na época da infância, dos livros áridos, pesados de Machado de Assis. Muitos professores e muitos alunos têm uma resistência também de trabalhar, de ler essas narrativas do Machado, por ter essa imagem da complexidade. De que forma essa imagem pode aí ser desconstruída na escola? Bem, eu penso que esse é o primeiro desafio do professor, porque um autor não está inscrito apenas nos textos que ele escreveu. Existe também uma conceituação desse autor que circula e que de alguma forma interfere na sua recepção. Então, de modo geral, costuma-se dizer que Machado tem uma linguagem muito difícil, que ele é muito chato, que a narrativa dele é muito cerrada, muito complexa. Então, penso que este é o primeiro desafio a que o professor tem que responder. E buscar entre as produções de Machado, e eu diria que particularmente entre os contos, porque nós estamos falando aqui do ensino fundamental, então eu não recomendaria a leitura dos romances, mas sim dos contos. Então eu penso que o professor deve buscar entre esses contos aqueles que podem atender a temas que sejam do interesse dos seus alunos. E a partir desse objetivo, né, dessa interação temática, explorar os textos de uma forma interativa, de modo que ele ajude os alunos a reconstruírem a compreensão desse texto. Penso que este é um caminho, embora também o produto em si seja importante. Tá certo. A gente vai discutir muito esses caminhos no programa de hoje. Rosa Kubarich, professora e coordenadora geral do estágio supervisionado do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também é colaboradora e pesquisadora do Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E também autora de livros didáticos de leitura e redação. Rosa, aí a gente discutiu um pouco com a Ana e também com a Juraci essa importância de uma roupagem mais leve para esses textos, para esses contos de Machado de Assis e de outros autores consagrados da nossa literatura. O mercado já contempla essa demanda dos professores, essa demanda da sociedade, da escola? Olha, a gente agora está vivendo um momento muito pleno disso, né? Porque essa versão desse conto mais pesado, de uma letra pequena, como ela falou, e esse desafio a que ela se referiu, hoje a gente já tem um pouco mais de instrumentos, de ferramentas para poder trabalhar na nossa sala de aula e de alguma forma seduzir um pouco mais, pegando pela embalagem.
Por quê? Porque a criança, quando ela pega o livro, ela vê o produto. A gente vive numa sociedade de consumo em que a embalagem é muito importante, do sabão em pó e até o livro. E essas embalagens têm mudado. E isso vem favorecer e vai dar a esse professor uma ferramenta um pouco mais agradável dele trabalhar. Então, muitos contos foram pensados das coletâneas, foram transformados em livros, tal como o Apólogo da Ana Raquel, mas há outros autores, ilustradores, que estão sendo contemplados com a produção nova. E a gente tem assistido, de um tempo para cá, um quantitativo significativo e de boa qualidade. Quer dizer, o texto continua ótimo, maravilhoso, não mudou em nada. O que muda? É a forma de apresentar. É um produto novo. Então, aquele produto novo que vai para a prateleira, ele sempre é sedutor, porque ele tem uma embalagem bonita. E isso já nos facilita muito, né? Tá certo. Temos a primeira participação por telefone. No programa de hoje, quem fala com a gente é a Andréia, do Tocantins. Tudo bom, Andréia? Tudo. Boa noite. Falo do teleposto do Colégio Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. O Boletim do Salto cita que os indivíduos não se cansam de narrar, de ouvir, de vivenciar narrativas. Também concordamos com isso. No entanto, quando nós, professores, incentivamos e mediamos esse trabalho, ou seja, que nossos alunos coloquem isso por escrito, barramos em várias dificuldades de leitura, de interpretação e até mesmo falta de interesse. Como iniciar trabalhos envolvendo os contos literários nesse ambiente? Boa noite, obrigada. Obrigado, Andréia, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Juraci, então, a Andréia desenhou aí um cenário de dificuldades que o professor muitas vezes encontra na sala de aula. De que forma elas podem ser superadas para se propor esse tipo de trabalho? Bem, a Andréia tem toda a razão, porque não é fácil simplesmente chegar a conquistar o aluno como leitor, porque a literatura ela tem uma séria concorrência com outras linguagens. Quando eu digo uma séria concorrência, eu não acho que ela seja ruim, essa concorrência, mas é difícil para o professor transformar essas outras linguagens num colaborador para o seu trabalho. Então, isso que a Andréia diz é voz geral. Há uma dificuldade de fazer com que os alunos, de fato, se interessem. Mas penso que a escola deve preparar também esse aluno para que ele venha a ter esse interesse pelos contos da tradição literária através de um trabalho que parta do fácil e do divertido para o difícil e mais refinado e nem por isso menos divertido. Então, eu vejo que a escola deveria desenvolver um programa de leitura que fosse orientado para um plano pedagógico mais geral. De modo que, ao chegarem na sexta, sétima, oitava série, os alunos estivessem preparados para fazer a leitura de textos mais complexos. Então, eu coloco isso como a primeira dificuldade. E não vou me estender muito em relação a essa questão, mas eu gostaria de dizer que, além dessa, o professor deve desenvolver métodos que provoquem o interesse do aluno pela leitura. Métodos que estão, inclusive, descritos no seu texto do boletim. De fato. Tá certo. Temos mais uma participação no programa de hoje. Agora é a vez da Maria José, do Maranhão. Tudo bem, Maria José? Tudo bem. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Como podemos trabalhar os contos literários como forma motivadora de cativar e formar leitores, usando a interdisciplinaridade a fim de motivar não só os alunos, mas os professores também? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação aqui no Salto. Rosa, então, esses contos também podem ser aí um caminho para essa interdisciplinaridade? Olha, eu acho que a interdisciplinaridade é um ganho muito grande. Pelo seguinte, você não pode trabalhar com uma obra, seja esse autor contextualizado nos dias atuais, é mais fácil para o aluno que ele conhece, mas você trazer um conto de escola, um Machado que viveu num século que não é o dele, para um leitor, pois é o leitor que vai atualizar esse conto, mas eu preciso trazer o universo de Machado. E ele vai descobrir que esse conto de escola, ou que esse apólogo, é algo que ele pode botar na vida dele. Que está acontecendo. Muita gente agulha e muita gente alinha. Então, isso cabe discussão. O que você pode fazer para tornar isso uma leitura mais agradável?
como que uma pessoa que viveu no século XIX, com aquele contexto, naquela época, onde era a capital, quem é que vivia ali, quem foi o Machado, ou de repente, um outro autor qualquer que você queira, o Lima Barreto ou o Monteiro Lobato, que foram de períodos diferentes, né? Monteiro Lobato mais adiantado, né? Em termos de época, você pode trabalhar muito bem trazendo a vida deles. E ele começa a estabelecer relações entre a vida dele, o contexto da época do autor, que vai estar refletido nesse texto que está aqui. Então, aqui eu tenho um conto de escola que na época era uma palmatória. Hoje a gente não tem mais palmatória. Então, que época foi essa? Quem foi esse menino que estudou? Será que esse menino é hoje também? Hoje tem palmatória? Quais são os métodos da escola, né? Como é que eu lido com isso? Eu acho que você consegue, assim, trabalhar a história, trabalhar a geografia da época, trabalhar a própria língua portuguesa, e isso servir de aporte, né, para que ela possa fazer um trabalho interdisciplinar, integrado, e a criança aproveitar mais, o leitor aproveitar mais. Agora nós vamos ouvir a participação da Rose, do Rio de Janeiro. Olá, Rose. Olá. Boa noite a todos, eu sou Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Estamos aqui com um grupo de professoras da rede municipal de ensino e a pergunta é a seguinte: a aquisição do prazer de ler pode ser prejudicada pelo professor que propõe um texto inadequado para a faixa etária dos alunos? Obrigada. Obrigado, Rose, pela sua participação. Um abraço a todas as professoras da Rede Municipal de Paraíba do Sul que estão ligadinhas no Salto para o Futuro. Ana Raquel, então, ela fala do prazer de ler, a questão da faixa etária, um texto inadequado para esses alunos, como isso pode afetar essa conquista do prazer de ler. Gostaria que você abordasse isso também. E falando também da questão das ilustrações, eu acho que está muito ligada essa abordagem, esse visual diferente dos livros, né? Então, o professor... Eu tenho observado, em oficinas que eu tenho feito por aí, em ProLer, em outros lugares, o professor ele cresceu, deixou de ser criança, ficou adulto e costuma passar batido pelas ilustrações em geral. Por quê? As pessoas não têm tempo de ficar olhando nuvem, enxergando castelo e bichinho nas nuvens, não tem, no dia a dia não dá muito tempo. Então eu tenho observado que o professor passa por cima da ilustração até por falta de tempo mesmo, né? de perceber isso. E ele esquece que essa como é que fala? Essa viagem da ilustração, que no meu caso eu procuro trabalhar nas entrelinhas, eu procuro não contar uma história linear, né? Então, na hora que o professor pega um livro desse tipo, que é um texto antigo, que é um texto dessa toda maneira que a gente está falando aqui, e que poderia ser pesado. E se ele observar a viagem da ilustração, como ela está costurando, como vocês falaram, você pode trabalhar história, geografia e várias coisas em cima. Então, o professor, se ele se apoia nesse produto novo que é o livro, com imagem, com toda uma roupagem que é mais próxima, né, da criança de hoje, ele vai fazer uma viagem maravilhosa ali e vai levar os alunos dele. Vai despertar, né, esse prazer de ler. Vai despertar o prazer de ler, certo, através da imagem. Um conto do escritor Machado de Assis foi o ponto de partida para uma atividade numa escola no Rio de Janeiro. É o que você confere depois do intervalo. Até já! A nossa equipe foi ao Colégio Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para acompanhar um encontro com o universo de Machado de Assis, um escritor que há mais de um século seduz várias gerações. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que se passava em casa de uma baronesa, que tinha uma modista ao pé de si para não andar atrás dela. Leitores do século XXI descobrem a obra de um escritor nascido no século XIX, Machado de Assis, autor de clássicos da literatura brasileira. Num de seus contos, temas como inveja, ciúmes e ambição aparecem numa simples disputa entre uma agulha e uma linha. Eles acabam percebendo que, apesar desse autor ter vivido em outra época,
eles leem um livro de Machado de Assis e que continua sendo contemporâneo. A atividade desenvolvida aqui no colégio foi dividida em 4 etapas. Primeiro, os alunos ouviram o conto Um Apólogo, de Machado de Assis. Depois, leram eles mesmos a história. E ainda assistiram ao vídeo Mestres da Literatura, da TV Escola, e fizeram uma produção de texto. Elaine, eu queria saber qual a importância de você levar o conto para dentro da escola. Eu acredito que a escola ela tem que estar sempre aberta ao que a criança, o que ela já traz de conhecimento. Então, como a narrativa, né, a questão do conto, da oralidade, já é uma coisa presente na vida dela, né, porque ela narra fatos do cotidiano, ela narra o que ela viu na televisão, ela narra o que aconteceu na escola, né, uma coisa que a gente já traz, essa tradição oral. Hoje eu trouxe para a nossa aula um objeto que eu tenho muito carinho. Quem sabe o que é isso aqui? O que vocês acham que tem dentro de uma caixa de costura? A professora instiga a curiosidade dos alunos e as perguntas começam a surgir. E o que é baronesa? Baronesa é a esposa de um barão. O que seria um barão nos dias de hoje? Barão, tipo um rei, tipo alguém que tem título de nobreza. Fim da contação, hora de ir para o jardim. Chega então o momento das crianças manusearem o livro e lerem a história. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha. E quem pensa que parou por aí, está enganado. Pouco depois, os olhares já estão atentos para assistir ao vídeo Mestres da Literatura e saber ainda mais sobre o autor e sua obra. Bruxo do Cosme Velho. Homem subterrâneo. Um mestre na periferia do capitalismo. São muitos os modos de se referir a Machado de Assis. Hora da produção de texto. Para encerrar a atividade, os alunos escreveram suas impressões sobre o universo de Machado de Assis. Você mais gostou dessa atividade que a professora Elaine fez? Achei muito legal. Por quê? Porque a gente sabe, assim, da vida de Machado de Assis, aprende também. Eu acho muito legal. A mãe dele era lavadora, ela lavava roupa. O pai dele ele pintava a parede, ele era pobre. O nome dele era Joaquim Machado de Assis. Ele tinha uma vida simples, que ele era pobre, humilde, nasceu no Morro da Providência. E é por meio de atividades como essa que a escola cumpre um de seus mais importantes objetivos: formar leitores. Rosa, essa atividade que a gente acabou de assistir aí, realizada lá na turma da professora Elaine, ela responde também um pouco àquela questão que a gente estava discutindo no bloco anterior, de despertar o prazer dos alunos para esse universo da literatura. Você, no intervalo que a gente ficou conversando, e a Rosa dizia da importância dos cuidados que o professor deve tomar para também não subestimar a capacidade de seus alunos. Gostaria que você retomasse um pouquinho essa questão, contemplando aí, analisando também a atividade que a gente acabou de ver. A gente tem um exemplo disso, respondendo a nossa professora, né? Cabe ao professor ter o bom senso de ver até que ponto o aluno dele consegue assimilar aquele texto um pouco mais denso, mas bem apresentado não é juízo de valor, enfim, apresentado adequadamente para a faixa etária com a qual ele está trabalhando, e também fazer com que esse texto chegue de uma forma mais agradável, né, para ele, porque uma vez que tem a segunda leitura, porque eu tenho aqui 2 leituras, a ilustração, que corre paralela, e tenho o texto em si, né? Então, ele tem que ter esse bom senso de poder avaliar, ter um juízo de valor e uma sensibilidade para perceber se é oportuno, se é adequado o seu aluno, independente da série. Certo? A gente não pode rotular, isso é até essa idade, isso é pertinente, não. Você pode ter um leitor iniciante, um leitor em fase de desenvolvimento
e um leitor um pouco mais experiente. Cabe a ela perceber que tipo de leitor ela tem na sala de aula. E, a partir daí, adaptar, né, aquele conto àquele grupo, nesse sentido, né, de escolher aquele que é mais pertinente. E eu acho que ela pode resolver isso de uma forma tranquila, e nós aqui não teríamos nunca condições de responder e avaliar qual deles ela deveria escolher. É a própria trajetória mesmo dela de professora é que vai poder sentir isso melhor, né? Agora, Juracy, voltando à atividade da professora Elaine, a gente viu ali uma atividade organizada em várias etapas. A professora teve também a ideia de utilizar um recurso audiovisual, um vídeo até aqui da TV Escola. Queria que você falasse um pouquinho da importância. Você descreve no texto também várias etapas que podem auxiliar o professor na metodologia, né, na hora de planejar aquela atividade. Gostaria que você analisasse um pouquinho mais esse aspecto. Eu acho que foi muito interessante a utilização do vídeo, que vem complementar a leitura. Nesse sentido, a professora Elaine, ela conseguiu ampliar o interesse pelo próprio apólogo que havia sido lido. Também ela propõe depois outras atividades que são decorrentes da própria leitura, de modo que o processo de leitura se estende na medida em que os alunos passaram a se manifestar, fazendo uma correlação entre o texto que leram e a sua experiência de mundo. Então, nesse sentido, se torna muito enriquecedor. Certo, temos um e-mail aqui que nós acabamos de receber, Ana Raquel, da TV Escola de Anápolis, a Isaura Maria França. Obrigado, Isaura, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Ela quer saber como levar o jovem a ter gosto pela leitura e ser um leitor ativo na atual sociedade onde a tecnologia tira, segundo aí a Isaura, tira o desejo de adquirir o conhecimento através da leitura. Bom, eu penso que, em primeiro lugar, o professor precisa passar para o aluno que ele lê, que ele é um leitor, né? A experiência que o menino tem em casa, muitas vezes, por falta de dinheiro, os pais não têm livro em casa. Mas, quando é possível, se ele vê os pais lendo, se ele vê as pessoas que ele convive lendo, isso já naturalmente é um convite. Para dar um exemplo, né? Eu, quando quando eu estava aprendendo a ler, quando eu fiquei apaixonado por livro, naquele tempo, eu sou tão pouco nova que naquele tempo, a gente tinha era enciclopédia para ler, não tinha livro infantil. Eu lembro perfeitamente que eu li a coleção do Mundo da Criança, que era uma enciclopédia que tinha em toda casa naquela época, todinha, menos os que falavam de ciências exatas. Tinha uma coleção de Malbataan, que eram uns livros sem ilustração nenhuma, pesados, que eu li, sei lá, eu era pequena ali, menos O Homem que Calculava, que eu não gostava de nada que tivesse coisas muito exatas. Mas assim, por que eu ficava lendo aquelas coisas assim? Eu não imagino uma criança hoje de 10 anos lendo aqueles livros dessa grossura sem ilustração nenhuma. Não estou querendo só puxar a brasa para a sardinha dos ilustradores. Você está apontando uma necessidade de se adequar à realidade desses leitores atuais. Mas eu acho que principalmente se eles convivem com gente que toda hora está lendo, que seja jornal, que seja livro, e assim, o professor muitas vezes não passa amor pelo livro, porque ele nem percebe que ele não está passando. Então acho que aí é um ponto de partida muito interessante. E depois essa coisa da adequação, de descobrir o que os alunos estão querendo, qual que é o interesse. Se é Copa do Mundo, vamos procurar livros sobre futebol, né? E essas coisas que as pessoas fazem. E também utilizar a imagem, gente. A linguagem da imagem é uma coisa que não é só para gente que está trabalhando que é uma viagem interessante. Né? Se você começar a perceber a relação que esse texto está tendo com a imagem. Muitas vezes eu faço uma imagem que o texto nem fala nela, eu invento coisas que não tem no texto. Claro que não estão em conflito com o texto, nem estão desfalando o que o texto fala, mas são coisas para ajudar mesmo a pessoa, igual você empurrar uma sinasa delta para aquelas imagens também precisam ser lidas, na verdade. Então, a leitura da imagem, o adulto precisa aprender a ler a imagem, porque a criança já sabe. Né? A criança já está acostumada com esse mundo da imagem. Okay. Só um minutinho, Juracy, que nós estamos com a Mariane, do Paraná, esperando para fazer a sua pergunta. Olá, Mariane, tudo bem? A pergunta foi feita pelo cursista Rafael Peterman. Algumas obras de José de Alencar foram transformadas em novelas na TV. Transpor esses textos para uma telenovela pode ser considerado um meio de incentivo à leitura das mesmas obras?
Mariane e Rafael, obrigado pela participação aqui no Salto para o Futuro. Parece até que vocês combinaram com a Juracy e com a Rosa, que estavam doidas para falar aqui sobre a televisão, as adaptações para a TV e para o cinema desse tipo de narrativa. Então, Juracy, começando por você. Bem, antes de mais nada, essas adaptações, elas contribuem para motivar o aluno a ler. Então, elas, de alguma forma, incitam a curiosidade e sempre que têm sido passadas essas adaptações na TV, se tem, em contrapartida, uma grande procura pelos próprios textos. Então, esse aspecto mostra que são absolutamente positivas as adaptações, no sentido de ajudarem a promover a leitura dos nossos grandes escritores. Agora, uma outra questão que se coloca é que o professor não pode esperar que a linguagem televisiva ou a linguagem cinematográfica seja absolutamente fiel ao livro que apresenta um outro tipo de linguagem, que está vazado na linguagem verbal. Agora, Rosa, desculpa te interromper, Juracy. Por exemplo, essas novelas, a gente conhece várias novelas da TV brasileira que foram inspiradas ou que são adaptações de clássicos da nossa literatura. O professor pode levar essas novelas para a sala de aula, discutir com os seus alunos, porque a gente sabe que no Brasil as crianças veem novelas muito ali, acompanhando os pais, enfim. A gente tem uma série de novelas que já passaram, já terminaram, mas eu acho que outras acabam abordando, se baseando em livros. A gente tem especiais de TV, né? Que pegam livros e que trabalham, até contos, né? Que trabalham, e eu acho que eles são, assim, um instrumento maravilhoso, porque é a linguagem atual, é a linguagem da criança, e você pode fazer a ponte da TV, que é uma forma de linguagem, para o texto, e do texto para a TV. Eu acho que é uma via de mão dupla. Só para citar um exemplo, quem se lembra de Fera Ferida, são 2 contos do Lima Barreto. Um é O Homem que Sabia Javanês, que até trouxe um livro, gostaria até de poder mostrar, da editora Dimensão, mas há outros, junto com Nova Califórnia, que é um outro texto do próprio Lima Barreto, que fizeram um sucesso muito grande. E quando a gente chega na sala de aula e diz que aquela novela da TV já nasceu do livro, é uma perplexidade, porque eles imaginam que tudo foi uma criação, né, da TV, e não. Os grandes autores são grandes leitores, e eles vão buscar nos clássicos uma inspiração maior. Então, a gente está vendo também aí, só para citar um exemplo, saindo um pouco do conto, o Wallace João Vitor, que virou um especial de TV, Cidade dos Homens, talvez as pessoas não saibam, ele é um livro da Rosa Amanda Strauss, que fez um sucesso enorme, e a Regina Casé viu a filha na livraria lendo, antes de um voo que ela ia fazer com a menina. Ela falou: que tanto você lê? Aí ela foi ver, era o Wallace João Vitor. Ela transformou no especial que veio gerar a série Cidade dos Homens. Na TV viraram Laranjinha e Acerola. Laranjinha e Acerola. Certo. Então veja como é que é uma via de mão dupla, que você pode fazer um bom uso dele. Mais uma participação por telefone, agora a gente fala com a Isabel do Tocantins. Tudo bom, Isabel? Tudo bom. Boa noite, meu nome é Isabel, falo da Escola Castelo Branco, em Cristalândia. Minha pergunta é: Machado de Assis usava o seguinte meio para falar: peguei da agulha, peguei da linha. É correto gramaticamente ou é uma criação do autor? Então, Juracy, ela pergunta aí, ela dá um exemplo bem específico, mas essa questão da linguagem de uma outra época, também pode ser discutida pelo professor com seus alunos? Sem dúvida que essa questão deve ser discutida com os alunos e até mesmo, primeiro porque há uma necessidade de explicitação dessa linguagem para que ela se torne mais compreensível. E, em segundo lugar, para que o aluno perceba a riqueza da construção do texto. Quando Machado diz peguei da agulha, peguei da linha, evidentemente que ele está utilizando uma construção própria de seu tempo. Mas também, ao fazer essa seleção, ele está acentuando a natureza visual da ação, pegar, tomar. Então, aí está também uma das características do Machado. Eu diria que nesse mesmo apólogo, há uma passagem que é muito interessante, que pode ser ponto de partida para explorar a linguagem, quando
a linha diz, mas você não tem cabeça, você não é alfinete, você não tem cabeça. E, entretanto, aqui há essa convergência do significado da palavra cabeça, que vai trazer, então, a possibilidade da discussão, da dualidade das significações e da significação vinculada a um contexto linguístico. Certo. Ana Raquel, nós recebemos aqui um e-mail da Gisele Carvalhos, do Gisele Carvalhos, perdão, Gisele, da TV Escola de Anápolis, e ele quer saber como é possível incentivar os pais dos alunos a se envolverem juntamente com seus filhos nas leituras e nas produções de textos propostas pelas escolas para que os filhos tenham exemplo e incentivo dentro de casa, bem dentro daquilo que você discutia um pouquinho antes. Aí como é que a escola pode trazer esses pais também para esse tipo de proposta? Eu acho que vale tudo, vale qualquer meio de sedução, entendeu? Vale gincana, vale debate, vale fazer o menino provocar o pai, né? Muitas vezes o pai não gosta de ler, ou não tem costume, ou não tem tempo, e a professora pode, eu vou usar um verbo engraçado, insuflar o menino, né? Eu não tenho mais criança pequena e quando tinha não gostava desse negócio de quando vinha dever de casa para mim, peça papai para fazer isso e tal. E isso costuma ser um desastre e tal. Mas assim, se for feito com criatividade, por exemplo, no apólogo, se ela está trabalhando no apólogo com a criança e a mãe da criança por acaso borda, ou então vamos fazer uma entrevista com sua mãe, com seu pai, com as pessoas, para saber como é que era no tempo, sabe? Pode envolver, pegar, no caso até do Rio de Janeiro seria fantástico, né? Porque o Machado trabalha muito em cima da cidade, dos costumes da cidade. Então, vai fazer uma pesquisa sobre se no tempo do seu avô, se ele morava aqui, se ele tem foto da rua dele antiga, como é que é hoje, como é que era. Então, assim, tem milhares de maneiras de envolver os pais. E eu acho que vale tudo, dependendo assim, do contexto, dependendo do tipo de pais. Porque os professores, às vezes, costumam ter contato e já sabia que ele ali vai ser duro de roer, ele não vai querer. Aí ele inventa uma coisa para seduzir, que ele não vai poder negar para o filho, ou faz festa na escola, sei lá. Eu acho que adultos também são seduzíveis por essas coisas. Está dado aí o recado. Vamos fazer agora uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo os contos da tradição literária. E nós recebemos aqui, Rosa, um e-mail do Teleposto de Paraíba do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela participação aí ao pessoal de Paraíba do Sul. E eles querem saber por que é fácil e prático trabalhar com os contos na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental e raro se torna nas séries finais se continuamos gostando de ouvir histórias independentemente da idade. Olha, eu não sei o que permitiu a ela, que experiência que ela tem que permitiu essa afirmação. Mas o que eu vejo, na grande maioria das vezes, é que a 7ª série é uma série que aborda o conto. Tem como, na grande maioria das escolas, no seu programa, abordar o conto enquanto gênero, o conto literário, enquanto gênero, enquanto narrativa, como forma de narrativa, e para depois fazer a passagem para o romance, porque, na realidade, o conto é um embrião do romance, né? Então, você tem uma narrativa curta, densa, que começa direto na ação, com um número reduzido de personagens, que é a característica do conto, e que depois vai gerar mais tarde um romance. Muitos romances partiram dos contos. Então, eu não sei qual é a afirmativa dela, de onde que partiu, que faz com que ela diga isso. A experiência que eu tenho, que vejo na grande maioria das escolas, é exatamente essa. É a passagem que se faz do conto popular, né, quando ele é muito pequeno, conto de fadas, conto popular, passa pelo conto enquanto gênero e depois ele chega ao romance. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta lá do nosso cursista, mas o romance é a etapa seguinte mesmo. Bom, agora nós temos a Alice do Tocantins esperando para fazer uma pergunta também. Olá, Alice. Olá, boa noite a todos. Eu estou falando do Teleposto do Instituto Presbiteriano de Paraíso, Tocantins. Nós, como acadêmicos do curso normal superior, gostaríamos de saber como trabalhar a produção literária com os alunos do ensino fundamental para que eles despertem o interesse pela leitura.
porque uma boa parte tem muita dificuldade nesse aspecto. Boa noite e obrigada. Obrigado. O pessoal está começando a trabalhar aí no Tocantins, a gente pôde ouvir o sinal aí. Obrigado pela participação, Alice. Então, Juracy, queria que você... Como é que você pode responder, Alice, para despertar também? Ela fala dos alunos no ensino, pelo que eu pude entender, no início do ensino fundamental. Como trabalhar. Quando nós tratamos dessa questão, nós acabamos sendo repetitivos. Eu diria que, em primeiro lugar, para estimular os alunos à leitura, tem que haver exemplaridade, coisa que a Ana Raquel já dizia antes. O professor também se O professor apaixonado pela leitura é que vai fazer com que seus alunos se apaixonem. E ele jamais vai estar perdendo tempo quando ele contar histórias, quando ele trouxer narrativas dos mais diferentes gêneros para a sua sala de aula, quando ele mesmo declamar poemas e quando ele der a oportunidade a seus alunos para que eles repitam também essa atividade, se transformando em agentes de motivação da leitura dos outros. O segundo aspecto que eu acho fundamental é sempre a da seleção de textos que possam significar algo na vida dos alunos. Então, textos que permitam o estabelecimento de uma correlação com situações que os próprios alunos estão vivendo. Então, o que o professor também estabeleça essa passagem da literatura para a vida, para que a coisa passe a significar, para que o aluno possa dizer, eu li esse texto que me fez compreender melhor esta ou aquela situação. Certo. www.tvabrasil.com.br/salto, esse é o nosso site. Você também pode enviar perguntas para o programa através do nosso site. E foi o que o pessoal do Teleposto, do Colégio Estadual Dr. Quintiliano da Silva, fez lá do Tocantins. A Eurides pergunta, Rosa, ela faz uma citação do texto, na verdade. Ela diz que a Juracy, no texto, diz que a comparação das narrativas orais com as de cunho literário ressalta a complexidade destas, mas não diminui a importância daquelas. E aí a Eurides quer saber, as narrativas literárias são mais fáceis de preservar e como fazer para resgatar e preservar as narrativas orais hoje em dia, onde pouco a pouco elas estão sendo esquecidas. Então, está dentro do que a gente vem discutindo ao longo da série aqui também. As narrativas orais, elas passam, né, de boca a boca. E acabam sendo compiladas, como é o caso do Câmara Cascudo, que se dedicou a isso. Em tempos remotos, os contos de fadas, que nasceram da tradição oral, que tem um viés oral, mas também tem uma preservação. Quer dizer, dentro do próprio estado de cada um, se cada um pudesse fazer no seu trabalho cotidiano, aquela contadora de histórias, resgatar aquela pessoa da comunidade que venha contar a história para as crianças e essas histórias sejam registradas, a gente já vai ter um ganho muito grande. No ano seguinte, trabalhar com aquilo que foi feito, recolhido pelas crianças, contado ali pela população local, que é um material riquíssimo. São Luís do Maranhão e toda a região Nordeste, ela é riquíssima nesse sentido, né? E a gente tem também o outro lado, que é a tradição literária. Esse já registrado é mais fácil de ser preservado. Mas ela pode fazer um trabalho ótimo com os alunos, de sair por aí, como fizeram Andersen e como fizeram os irmãos Grimm, percorrendo aí pelo interior e das suas cidades, registrando isso com os alunos. É uma forma dela trabalhar. Tá certo. Agora a gente vai ouvir a participação da Alcilene do Tocantins. Olá, Alcilene. Oi. Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Sou a professora Alcilene, cursista do Teleposto do Colégio Estadual Bernardo Sayão, em Bernardo Sayão, Tocantins. No boletim, a autora classifica os processos de leitura em leitura compreensiva, leitura interpretativa, leitura analítica e etapa de transferência e aplicação. Gostaríamos que discorresse sobre essas etapas, exemplificando cada uma delas. Boa noite e obrigada. Obrigado, Alcilene, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Juracy, então, a pergunta já veio endereçada. Certo. Silene, na verdade eu não posso reescrever o texto aqui no ar. Entretanto, eu vou tentar sintetizar. Eu começo tratando daquilo que seja uma leitura compreensiva. O que é essa leitura compreensiva? A compreensão primeira que a gente tem do texto. Nós lemos, por exemplo, eu dou o exemplo ali da verba testamentária, lendo o conto, nós percebemos que se trata do problema de um sujeito que tem inveja das demais pessoas. Então, numa primeira leitura,
nós podemos ficar nessa compreensão. Está falando de alguém que é extremamente invejoso. Agora, se nós aprofundarmos o trabalho com o texto, nós vamos ver que essa compreensão primeira se expande. Aí eu sugiro uma segunda etapa, que é a da leitura analítica, em que se vai desmembrando o texto, analisando os aspectos de linguagem, analisando a concepção da personagem, o espaço que ali está referido, o momento histórico que ali está referido, para depois retomar, confrontar essa nova compreensão que se constrói com aquela primeira. A partir da análise, nós vamos acabar enriquecendo a leitura primeira, que é a leitura compreensiva. E a partir deste momento, nós vamos transferir a nossa compreensão para uma realidade. E, nesse momento, estamos na leitura interpretativa. Quantos exemplos nós não temos de homens públicos que demonstram nas suas ações uma competição desbragada em relação aos demais, que se mostram extremamente ambiciosos, invejosos, tais qual Nicolau no conto do Machado. Agora, uma vez isso posto, nós podemos partir para aquilo que é a transposição para a vida dos nossos leitores ou dos nossos alunos. Perguntando a eles, vocês conhecem alguém que tem um comportamento semelhante a esse? Como seria possível criar uma narrativa para representar esta faceta da ambição e da inveja nessa pessoa que você conhece, criando uma ficção em cima de uma personagem real, de uma pessoa real que vocês vão transformar em personagem. Certo, Juraci, na verdade a gente nota aí todo um caminho para aproximar aquela narrativa da realidade dos alunos, do cotidiano deles. Agora, como repórter aqui do Salto, Ana Raquel, eu já acompanhei várias atividades de interpretação de textos. Os professores fazem esse trabalho, levam os livros para a sala de aula, fazem leitura e sempre procuram, de alguma forma, fazer uma atividade de interpretação de textos com os alunos. Agora, na sua opinião, qual cuidado que eles devem ter, quais cuidados o professor precisa ter para que essa interpretação, essa atividade de interpretação também não conduza os alunos apenas para um único olhar sobre aquela obra, para que aquele olhar não seja o verdadeiro e encerrado sobre aquele tema? Será que eu vou ser muito tendenciosa se eu disser que é através da imagem do livro? Mas é engraçado, mas é porque, lógico, eu tenho um olhar sobre a imagem. Agora, pelas perguntas dos professores, eu tenho reparado que, ainda bem que está acontecendo isso, eles estão preocupados com o que escolher. Porque uma coisa que me preocupa há anos é a política das editoras na questão da divulgação e do marketing. No Brasil, existe um vício, eu chamo de vício, muito grande do mercado editorial, e eu não entendo nada de marketing, eu não quero contestar nenhum marqueteiro de editora, mas eu queria muito saber por que quer dizer, claro que tem as razões mercadológicas, né? Mas as editoras, elas divulgam quase que especificamente dentro da escola. O que acontece? Chega o divulgador cheio de livro lá e o professor escolhe o livro que ele vai adotar ou os livros que ele vai adotar. Como, em geral, os pais não podem comprar mais do que aqueles livros, né? A realidade é essa, o pai, então, só compra aquele livro, né? Às vezes tem 5 meninos na casa e tal, só compra aquele livro que a escola escolheu. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, aquilo que já foi falado aqui, que é perceber a alma do leitor que ele tem, né? E trabalhar em cima da imagem para poder fazer a coisa funcionar e o aluno não ficar preso à escolha do professor errada. A gente já está no finalzinho aqui do Salto para o Futuro. Gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Bom, eu vou fazer de novo. Gente, professor, aprende a ler imagem, dá uma chance para você mesmo, porque eu acho até que o entusiasmo do adulto, quando ele curte uma imagem, eu já vi tanto adulto divertir com livro de criança, e se ele fizer isso, ele vai estar motivando o aluno dele. Né? Então, a leitura da imagem, eu não canso de já escrever em vários livros desses meus que estão aqui a respeito, né? Eu não canso de querer lembrar isso. Gente, vamos viajar junto com texto e imagem, porque aí você vai descobrir outras coisas, até outros livros, até outros caminhos para poder motivar. Ok, Ana Raquel, muito obrigado. Rosa, por favor, suas considerações finais.
Eu queria reiterar o que ela está dizendo. E queria usar uma frase que não é minha, é da Tatiana Belink, que todo mundo deve conhecer, né? Autora de livros consagrados e tal, de literatura infanto-juvenil. E ela diz o seguinte: você não pode inocular um vírus de uma doença que você não tem. E eu queria aplicar isso à leitura e ao professor e ao seu futuro leitor. Nós somos aqueles que vamos incentivar esse aluno a ser leitores críticos, por essas etapas que a própria Juracy já falou. A gente vai devagarzinho, pé ante pé, e a gente vai levando, conduzindo pela mão esse leitor inexperiente para se tornar um leitor crítico, que eu acho que é o nosso objetivo, né? Ok, Rosa, obrigado. Juracy, por favor, suas considerações finais sobre Bem, eu volto ao Machado, Murilo. Machado é um grande escritor, porque antes disso ele foi um grande leitor. E é como leitor que ele vai construindo a sua bagagem cultural, a sua bagagem literária e a sua bagagem como ser humano. Então, Machado compreende a vida porque compreende literatura. E ele faz disso uma interação absoluta. Ele lê a vida através dos livros e ele lê a literatura na própria vida. Por isso, se os professores de fato quiserem dar a oportunidade a seus alunos de se tornarem pessoas críticas, competentes, capazes, lúcidas, devem dar a eles a oportunidade de ler. Certo, a gente discute muito, se ainda tem um tempinho, a gente discute muito sempre a questão da contribuição para a formação de novos leitores. E aí você acabou de falar também da importância da leitura para a formação de novos escritores, né? Gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Olha, eu vou dar um outro exemplo. Ana Maria Machado lançou no ano passado um livro muito bonito que se chama Abrindo o Caminho. Quem conhece o livro vai perceber de imediato que, na verdade, ela reúne, ela faz uma espécie de colcha de retalhos com textos de outros autores, provando que Ana Maria Machado, a grande escritora, que recebeu o prêmio Christian Andersen, o mais importante dentro da literatura infanto-juvenil, ela se faz escritora porque é, antes de tudo, leitora, e porque ela reinterpreta essas leituras que já existem. Então, de novo, eu volto a insistir que para construir leitores ou para formar leitores é preciso, antes de tudo, oferecer a oportunidade de ler. Ok, muito obrigado, Juracy. Chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a você que nos ajudou a fazer o salto para o futuro e agradeço também as presenças da Juracy Assmann Saraiva, assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário FEEVALE, da ilustradora Ana Raquel e da Rosa Cuba Rich, professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No programa de amanhã, vamos falar sobre projetos de leitura. Não deixe de ver e de participar. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor. Olá, está entrando no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Planejamento e organização são características essenciais em qualquer projeto. Em um projeto voltado para o gênero conto, não é diferente. Para falar sobre projetos de leitura e formação de leitores, convidamos a consultora desta série, Márcia Cabral, que também é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rosa Helena Mendonça, supervisora pedagógica do Salto para o Futuro e também consultora desta série. E a escritora Ana Cláudia Ramos. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Ligue para 0800 21 6689. Se quiser enviar suas perguntas por fax, o nosso número é 0, código da operadora 21 2232 3271. E quem quiser também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. A escola é um local importante para a produção e para a circulação de conhecimento, mas não é o único lugar de aprendizagem.
No Sesc de Ramos, no Rio de Janeiro, um projeto de leitura promove a formação de contadores de histórias. O que a senhora sente quando a senhora ouve uma história? Eu sinto... O meu espírito fica todo saliente, porque já isso eu gosto desde criança. É uma coisa meio inexplicável, porque a gente está ouvindo a história, a gente está com a cabeça em... A gente pode estar com 1000 problemas, a gente pode estar pensando muitas coisas, problema em casa, problema com a família, mas quando a gente ouve uma história, a gente se desliga. Não importa a idade. Ao ouvir uma história, nossos olhos brilham e voltamos a ser crianças. E é pensando nisso que o Sesc de Ramos promove uma oficina de contação de histórias, parte fundamental do projeto Leitura Itinerante, que tem um objetivo bem definido. Formar pessoas que já têm gosto pela leitura, não só pela leitura de textos, mas pela leitura de mundo, ou seja, teatro, música, dança, o resgate da oralidade, não só crianças e jovens, mas também pessoas da terceira idade. Na verdade, todo mundo pode estar sendo atendido por esse projeto. E não para por aí. Essas pessoas tornam-se multiplicadoras. Depois de passar pelo projeto, elas voltam para suas comunidades e incentivam outras pessoas a viajar no mundo da leitura. Um dos meios para cumprir esse objetivo é a própria contação de histórias. Existe uma formação determinada para contador de história? Não, eu acho que é bem eclético, é uma coisa assim, bem diversificada mesmo, né? Geralmente, eu acho que um ponto que é crucial, que tem que ter, é você ser um leitor. Primeiro, os alunos passam por um trabalho de sensibilização, indispensável a quem vai aprender a contar histórias para o público infantil. E eles vão se aproximar do seu eu criança, né? Dessa infância que já tiveram e ver que hoje é um outro tempo e que também infância não é só uma, não é só um modelo, existem várias. E como é que a gente pode contribuir para uma infância legal e uma infância de leitores? Para começar o trabalho de sensibilização, a Silvia optou por fazer um resgate da memória infantil de cada um dos alunos. Pipas, bolas, bonecas e muitos outros elementos foram parte importante dessa atividade. Depois, ouvem contos populares. Há muito tempo atrás, numa cidadezinha muito distante daqui, era uma cidade tão pequenininha que só tinha uma igrejinha, uns 4 casinhas e um pequeno lugarejo. Compartilham lembranças da infância. Eu adorava fazer roupinha de boneca, eu vestia minhas bonecas todas, eu e ela. E organizam brincadeiras em grupo. Chora, Manuel, não chora, ele chora porque não tem seu anel. Com quem está o anel? Tá. Você tem certeza, Manuela? Uma tarde de nostalgia, de conhecer o outro e a si mesmo. Uma preparação e tanto para aqueles que nunca contaram histórias. E um reforço para aqueles que já começaram e não querem mais parar. Você conta e você vê o brilho nos olhos das crianças. Aí dá um gosto muito grande, é muito emocionante pra gente. Gostei muito da aula, muito interessante. E assim, o que mais me chamou a atenção foi que não se torna cansativo. Muitas das vezes uma história resgata a realidade da pessoa, porque às vezes a pessoa está assim tão triste, escuta uma historinha dessa, ela até se refaz, ela se reforça. E quando tiver leitura itinerante, que eu puder fazer, tiver tempo, eu vou estar aqui fazendo. Bom, começando o programa de hoje, gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui no Salto para o Futuro. Márcia Cabral, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Desenvolve atualmente a pesquisa A Rede de Bibliotecas Populares na cidade do Rio de Janeiro e a formação de leitores, com os alunos de graduação. A Márcia também atuou como professora de língua portuguesa no ensino fundamental e há algum tempo vem pesquisando as relações entre a criança e a leitura. Márcia, a gente viu aí na reportagem uma abordagem lúdica, né? Em determinado momento até se fala da sensibilização, um trabalho de sensibilização que a contadora propôs àquele grupo ali. Como é que essa abordagem lúdica pode contribuir para que o projeto alcance seus objetivos? Bem, acho que ali no vídeo há muitos elementos, né? Que nos fazem assim, pensar nessa trajetória de aprendizagem dos leitores, né? Porque é uma trajetória, né? Esse processo é construído. E o que me chamou muita atenção é que foi mexendo, essa ludicidade que você fala, estava relacionada tanto às pessoas mais jovens quanto às pessoas mais velhas. Então, assim, eu acho que quebra
essa rigidez em relação à idade. Eu acho que é um elemento de resgatar a dinâmica da vida social, porque a nossa vida em sociedade ela é feita de acontecimentos mais rígidos, mais sérios, mas elementos cômicos, né, de brincadeira, de subversão da ordem, que nos fazem refletir e pensar muito na nossa experiência. E ali no vídeo eles falavam de duas questões importantes nessa mediação, que era bom, acho que 3. A ludicidade, a sensibilização, né? Era necessário sensibilizar, porque isso parece que está meio enrijecido, né? Engessado na vida do nosso dia a dia. E uma questão que eu achei também muito interessante foi a questão da memória. Não é? Era preciso recuperar essa memória de que a gente sabe rir, de que a gente pode rir, para que a gente possa entrar nessa dinâmica da vida social e nos formarmos leitores mais experientes. Então, isso foi bem bacana. Eu acho que nos ajuda a pensar em termos metodológicos, teóricos e de vida também, né? Digamos assim. Tá certo. Rosa Helena Mendonça foi professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tendo participado da implantação dos CIEPs na equipe das salas de leitura. É especialista em literatura infantil e supervisora pedagógica aqui do Salto para o Futuro da TV Escola, além de ser professora na Faculdade de Pedagogia na Universidade Estácio de Sá. A Rosa também integra o Comitê Viva Leitura aqui no Rio de Janeiro. Rosa, a gente viu aí uma atividade na reportagem que é realizada no SESC aqui do Rio. Mas essas atividades, os projetos de leitura também podem e devem ser levados para dentro da escola, como propõe a Márcia no texto. Aí eu queria que você dissesse para os professores que estão nos assistindo quais os cuidados que eles devem tomar ao propor projetos desse tipo. Bem, dentro da escola, dentro do espaço da escola, qualquer projeto ele vai passar por aquelas etapas clássicas de um projeto, que é o planejamento, a definição de objetivos, uma metodologia que a gente pretende seguir, uma escolha, no caso de um projeto de leitura, uma escolha de um acervo, de um gênero. Aqui a gente está propondo o gênero conto, mas é claro que o professor, ao longo do ano, ele pode trabalhar com outros gêneros, com poesia, enfim, com outros gêneros textuais também, né? E ao longo de todo o processo, uma avaliação. Eu acho que o professor tem que estar muito atento para isso. O que ele pretende, quer dizer, dentro do projeto pedagógico da escola, se possível, não uma atividade isolada numa sala de aula, mas dentro de um projeto maior, se a escola tem biblioteca, como é que ele vai articular esse projeto com a biblioteca. Um espaço como esse do SESC pode ser um espaço de formação permanente para o professor. O professor não é um contador de história profissional, mas ele trabalha com a literatura, ele trabalha com a palavra, então ele tem que estar buscando também a sua própria formação, enquanto uma pessoa que vai disseminar essa prática. Então, acho que esses são os pontos iniciais, depois a gente continua conversando. Certo. Ana Cláudia Ramos é escritora e ilustradora. Atualmente, além de escrever seus livros, coordena o Ateliê Vila das Artes, uma empresa de consultoria editorial e trabalha com oficina de criação de textos com jovens e adultos. A Ana Cláudia também já trabalhou com sala de leitura e biblioteca comunitária por muitos anos. Ana, a Rosa aí falou da importância da biblioteca nas escolas, enfim, logo quando o professor começa a planejar um projeto de leitura. Gostaria que você falasse um pouquinho mais desse assunto também. Como é que essas bibliotecas podem ser melhor aproveitadas em projetos dessa natureza? Olha, acho que em primeiro lugar é importante a gente falar que a escola deveria ter uma biblioteca, que isso não é necessariamente uma coisa que acontece. Acho que hoje em dia essa questão da sala de leitura, da biblioteca já está em evidência, as pessoas estão vendo a importância de ter uma sala de leitura, ter uma biblioteca, porque para mim a biblioteca ela representa, Murilo, o coração da escola. Sabe assim, no meu entender, a escola deveria girar em torno da biblioteca e não aquele professor, ele tem que ficar buscando a biblioteca porque ele acredita no trabalho da biblioteca, ele acredita no trabalho de leitura, né? Eu fico sempre imaginando como vai ser bom quando a gente tiver todas as escolas funcionando com uma biblioteca muito integrada, a biblioteca sendo assim a cabeça da escola, vamos dizer assim. E dentro desse espaço, eu trabalhei durante 10 anos dentro de uma escola. Então, muitas vezes, a professora de português, ela tinha uma cabeça, eu tinha outra, em alguns momentos a gente combinava, então a gente tinha um trabalho integrado, porque dentro daquele espaço, qual era a minha preocupação? Formar leitor. Então, todo um trabalho que era desenvolvido era conhecer a minha turma, quem é a minha turma, selecionar livros para aquela turma. Eu trabalhava do maternal até a 8ª série, então eu tive uma diversidade muito grande de alunas.
escolher que livros eu ia oferecer para aquele grupo. E ter muita troca, muita conversa, né? Oferecer assim, uma série de livros que o aluno pudesse pegar, eu quero esse, não quero esse, não gostei desse, então pode trocar. Ter essa possibilidade dele escolher, não ter aquela obrigatoriedade necessariamente dele ter que ler, porque vai ter que fazer o trabalho, porque vai ter que fazer uma prova, que ainda existe esse tipo de atitude em relação, né? Márcia deve saber bem disso, ainda existe isso em relação ao livro, né? Mas tirando o livro dessa obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo você tem como ver que o aluno está lendo porque a troca é tão grande, sabe? Assim, ele te dá um retorno tão grande quando ele tem essa livre escolha, essa livre possibilidade de trocar ideias, de falar sobre o que ele pensa. Tá certo. 0800 21 6689, você pode ligar e participar ao vivo do Salto para o Futuro, como fez agora o Luciano do Tocantins. Tudo bom, Luciano? Boa noite. A participação é da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins está desenvolvendo um projeto de incentivo à leitura intitulado Vamos Ler. A nossa escola está engajada no projeto e uma das problemáticas detectadas é a falta do hábito de leitura da maioria dos professores. Gostaria que a mesa fizesse alguns encaminhamentos no sentido de incentivar a participação de educadores de outras disciplinas em projetos de leitura, visto que geralmente só professores de língua portuguesa são envolvidos. Boa noite, obrigado. Obrigado, Luciano, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Márcia, então, o Luciano aponta várias questões, entre elas a falta de hábito do professor de ler e também a necessidade de despertar o interesse de professores de outras áreas do conhecimento em projetos desse tipo. Como é que você pode ajudá-lo? Eu lembrei agora do resultado de uma pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, e que tem um dado lá muito interessante, que diz que o brasileiro gosta de ler. E aí, até quando eu tomo um pouco para começar os objetivos daquele projeto que você fala na UERJ, das bibliotecas populares no Rio de Janeiro e a formação do leitor, um dos dados é esse. O que nos chamou a atenção de pesquisar esse leitor, né, de pesquisar essas bibliotecas, essa instância, esse locus, né, de produção cultural, de circulação cultural, era esse dado. Então, as pessoas gostam de ler. O brasileiro não está aquém dessas questões. E aí o Luciano diz, mas nos parece que o professor ainda não tem a questão do hábito. Eu não sei muito bem se é a questão do hábito ou a questão do acesso. Eu acho que, assim, uma questão importante para a gente, aqui todos nós somos educadores, professores que lidamos com a questão da produção cultural, é ter isso assegurado. A Ana Cláudia já falou assim, nosso grande sonho é que cada escola tenha uma biblioteca e que cada bairro tenha uma biblioteca, cada estado tenha bibliotecas articuladas, funcionando bem, com acervo rico, nas diferentes modalidades, diferentes gêneros literários, né? E aí pode ser que esse professor, né, que em geral a gente sabe com dificuldade de acesso, dificuldade de comprar livro, porque livro não é um objeto barato no nosso país, que esse professor possa pegar esse livro emprestado, que esse professor possa trocar, porque isso não seja um impedimento. Professor de qualquer área do conhecimento. De qualquer área do conhecimento. Eu também. Posso dar uma sugestão, Murilo? O Núcleo de Integração Universidade-Escola da Universidade Federal do Rio Grande do Sul publicou um trabalho que chama Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas. Isso foi tema até de uma série aqui do Salto, o Luciano pode procurar no nosso site. Foi Ler e Escrever, o Compromisso da Escola. Da escola, exatamente, onde a gente falava que a leitura e a escrita, elas estão presentes, nessas práticas, estão presentes na aula de matemática, na aula de português, né? E que isso deve ser um compromisso de todo professor, não apenas do professor de português. Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente lembrar também, né? Quando ele fala do professor que não tem o hábito da leitura, eu sempre fico me perguntando até que ponto esse professor ele foi sensibilizado na infância dele para a leitura. Né? Então, acho que todo um trabalho, como a gente viu no vídeo, com o resgate da memória, do afeto, né? Dessa criança interior de cada um. Na hora que você começa a resgatar e oferece essa leitura de uma maneira diferenciada e com acesso a bons livros, esse professor ele vai acabar se interessando, com certeza. Certo. Temos mais uma participação por telefone, agora é a vez da Andréia do Tocantins. Olá, Andréia. Olá, boa noite. Falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. É muito relevante a proposta do projeto de leitura que tem como ideia central tornar as narrativas presentes no dia a dia na sala de aula. Para isso acontecer, precisa-se da mediação de um professor adequadamente formado. Pergunto aos especialistas,
Como é o perfil desse professor? Boa noite e obrigada. Obrigado, André, também pela participação aqui no Salto. Então, Rosa, a questão da mediação do professor, André aponta a necessidade desse professor ter uma formação especial para desempenhar esse papel. E André já traz algumas questões dentro da própria pergunta, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu não vou repetir isso, que o professor tem que ser um leitor para formar leitores, porque eu acho que isso é o início, é a base. Mas, principalmente, essa atitude de um professor que pesquisa a sua realidade. Por exemplo, no trabalho aqui que a gente está enfocando com os contos populares, que contos são esses dessa região? O que os alunos conhecem? Partir para fazer uma pesquisa de campo junto às famílias, depois ir para a biblioteca da escola, se houver, ou pegar os acervos que têm chegado nas escolas, né, do PNBE e mesmo PNLD, porque os livros didáticos também contêm narrativas dentro deles, né? E, enfim, começar esse trabalho, né, onde ele vai aliar a oralidade e a leitura, né? Os contos que são tradicionais, que são contados, pode trazer pessoas da escola, né? Um contador de causas, um contador de histórias. Sempre tem na comunidade, né? Alguém que é ótimo de contar história. Então, a história, quando é contada, ela vai enfatizar determinados aspectos da linguagem, porque eu acho, na minha opinião, que tudo que está na escola, eu aprendi isso com a professora Magda Soares, né? É para ser escolarizado. Agora, depende de como vai ser escolarizado. Então, o texto, o livro, o conto, ele tem que ser o ponto de partida e ponto de chegada, né? A história, como é que aquela história foi escrita, a ilustração. Mas, por outro lado, você também pode enfatizar o estudo de determinados recursos da língua, esse é o papel da escola, através de um conto. E sem ser uma cobrança tão rígida, né? Então, por exemplo, o que tem na oralidade e na escrita diferente, né? Quando você fala, você vai usar os encadeadores da fala, vai dizer aí, né? Aconteceu, então, vai repetir algumas coisas, a sua voz vai dizer, era longe, muito longe, né? Isso está presente na fala. Quando você lê, outros recursos são usados. É uma língua própria, é uma língua escrita que está sendo atualizada na leitura. Então, o aluno vai começar a perceber o que é oral, o que é escrito. Isso também é importante. Tá certo. No próximo bloco, vamos conhecer o trabalho do Instituto Rogério Steinberg para a formação de novos leitores. A gente volta já. Contribuir para o processo de educação de crianças e jovens e incentivá-los por meio da arte e da literatura. Esses são os principais objetivos do Instituto Rogério Steinberg, no Rio de Janeiro. Uma adaptação livre do conto Espelho Mágico, recolhido por Câmara Cascudo. Um ponto de partida para o mundo do faz de conta. Contam que antigamente, no tempo em que bode era perfumado, vivia no campo um rapaz muito pobre. A roda de leitura com a história O Espelho da Princesa, de Sônia Junqueira, é uma das atividades do dia. Eles participam de uma oficina de criação, uma vez por semana, com um arte-terapeuta e com uma psicóloga e outros professores, onde eles desenvolvem realmente seu potencial criativo e cognitivo. Também fazem parte de um jornal que o Instituto tem, eles têm junto com uma professora jornalista, alguns deles fazem parte desse jornal, escrevem semanalmente. Que tipo de talento você acha que você tem, que você pode estar desenvolvendo aqui? A base de criar, assim, as histórias, assim. Talvez um talento de escritor? A escrita, leitura. Os alunos, com idades entre 8 e 18 anos, são de escolas públicas e a contação de histórias é a primeira etapa da oficina de criação. E dentro desse universo tem rei, princesa, tem todo o universo encantatório que a criança gosta de vivenciar e o adolescente também. Quando eles entram aqui, a gente então tem os grupos de convivência, que são essas oficinas de criação, onde essa atividade de hoje foi desenvolvida, e eles têm como proposta aqui aprender a interagir, a conviver melhor. Aqui, os alunos se organizam para uma dramatização do conto. O Instituto Rogério Steinberg tem o prazer de apresentar O Espelho da Princesa. Hoje, por exemplo,
nós teremos dentro do campo da expressão dramática, mais a dramatização de uma história, e depois teremos a expressão plástica através da caixa de cinema, o chamado cineminha lambe-lambe, né? Que o poeta Flávio Nascimento praticava na Cinelândia, em plena ditadura. Ele levava a caixa dele por meio da praça na Cinelândia, colocava na cabeça de algum outro poeta ou de algum popular da população, éramos todos jovens poetas, e lá ele começava a rodar o cineminha, e o texto, o poema, tinha sido desenhado por alguém na escola onde ele dava aula no primeiro grau. De noite, a princesa pegou o seu espelho e perguntou: onde está mais esse pretendente? E o espelho lhe disse: ele está dentro de uma gruta entre muitos e muitos carneiros. Uma das etapas da oficina de criação aqui do Instituto é uma produção de texto. Aqui no caso, as crianças estão recriando a história do Espelho Mágico. Como é que você está recontando essa história? Que elementos você escolheu para colocar aí que não tem nos contos originais? Assim, nos contos originais tá falando o que ele fez, tá? Cada animal tá falando o que ele fez. Eu não, eu tô tipo que mais que resumindo e botando de outro jeito, do meu jeito que eu entendi a história. E contando e recontando histórias por meio de diversas linguagens artísticas, esses jovens refletem sobre a sua própria realidade. A gente contando história, fazendo teatro, a gente aprende mais sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente está alegre, mas depois está chorando, depois está alegre de novo. É assim que são as pessoas. Aí eu gostei muito disso. Bom, Ana Cláudia, a gente viu aí na reportagem um exemplo de uma outra atividade desenvolvida no Instituto Rogério Steinberg, uma atividade que integrou diversas linguagens artísticas, né? Eu até anotei aqui para não me perder, os meninos escreveram, desenharam, encenaram, fizeram lá o cineminha lambe-lambe e também narraram essas histórias. Como é que o professor também pode servir dessas diversas linguagens em atividades desse tipo na escola? Olha, acho que tem uma coisa que é muito importante que foi colocada no vídeo, né, que eles colocam que a primeira etapa da oficina, né, de criação é a contação de história. Então, acho que o livro, é muito importante o professor ter isso na cabeça. Assim, o livro é um ponto de partida. Ele é o ponto de partida para o teatro, ele é o ponto de partida para o desenho, ele é o ponto de partida, né, para o lambe-lambe, né, ou para um teatro de fantoche, seja lá para o que ele quiser. Eu trabalhei, talvez a Rosa lembre da Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa, que funcionava aqui perto, né, na Medissá, e era uma biblioteca que trabalhava muito com arte e educação. Então, a partir de uma atividade que eu desenvolvi, contando uma história de mitologia, fiz um trabalho e o menino respondeu uma coisa que tinha a ver com mitologia, nós fomos ao livro, lemos algumas histórias de mitologia, os meninos, na oficina de carpintaria que tinha dentro da biblioteca, eles construíram um labirinto. E durante muito tempo, com a outra professora, eles construíram personagens das histórias para brincar dentro daquele labirinto. Então tinha o livro, tinha a oficina de carpintaria, tinha a oficina de massinha, de modelar, que eles fizeram os personagens. Então várias linguagens estavam integradas, mas sempre a história tinha um pano de fundo, a história era o ponto de partida. Porque para formar leitor você tem que ter livro, tem que ter história. Tá certo. Mais uma participação por telefone. Agora quem fala com a gente é a Rose, do Rio de Janeiro. Oi, Rose, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Que bom ver a Roselena na nossa telinha. A pergunta de hoje é das professoras da rede municipal. A questão é a seguinte: como poderíamos fazer um projeto de leitura para ser aplicado na educação infantil? Obrigada. Obrigado, Rose, pela participação aqui no Salto para o Futuro. E vou te deixar mais feliz ainda que a Rosa vai responder a sua pergunta. Obrigada. Também é muito bom te ouvir, Rose. Bom, a educação infantil, acho que assim, é o lugar onde até existe menos dificuldade de se trabalhar com as histórias, com as diferentes artes, com as diferentes linguagens da arte, né? Do que até no ensino fundamental. Uma coisa que a gente vê um pouco é que quando vai chegando no ensino fundamental, muitas vezes por uma questão da programação, por uma questão do espaço físico das escolas, essas linguagens vão desaparecendo um pouco, né? Então, em relação às crianças na educação infantil, eu acho que as atividades de contar histórias e de ler histórias, elas devem embasar, como a Ana Cláudia disse, acho que o cotidiano da escola. Então, assim,
Você pode priorizar, por exemplo, gêneros de contos. Ao longo dessa semana a gente viu histórias de origem indígena, histórias de origem africana, a questão do conto popular, como é que esse conto chega aqui, como é que ele é contado. Você pode, por exemplo, pedir para que a criança pergunte ao seu pai, à sua mãe, à sua avó, que tipo de história que eles ouviam quando eram pequenos, dependendo da idade, né? Se você está falando da educação infantil, já as crianças a partir de 3, 4 anos, elas podem trazer alguma coisa que tenha escutado em casa, né? Esse é o início, né? E partir daí para as outras linguagens, né? Para a dramatização, para trabalho com outros elementos. Certo. A Márcia, nós recebemos aqui um e-mail da Luz Marina, professora multiplicadora do NTE de Uruaçu, em Goiás, e está bem dentro disso que a gente está discutindo. Ela diz, como disse a Rosa, que na fase inicial do ensino fundamental, na educação infantil também, tem acontecido vários projetos de incentivo à leitura. Já na fase final do ensino fundamental e também no ensino médio, não. E aí Luz Marina pergunta o que pode ser feito. Pois é, eu fico contente de que essa questão relacionada à educação infantil apareça, porque a educação infantil assim, não era considerada uma etapa da educação fundamental, né? Não era uma coisa séria, porque era voltada para a criança pequena. E como não tinha muito a questão da escrita e da alfabetização, muitas vezes ela ficou relegada a um segundo plano. Então, eu acho que é uma ocasião, uma oportunidade de que essas diversas linguagens, né, como a gente falou da dramatização, né, do desenho livre, que ela possa compor e dialogar com as histórias propriamente, né, com os elementos da história propriamente. E que essas crianças, elas possam ser, digamos assim, uma semente para que isso possa desabrochar mais tarde e não venha a acontecer isso que a gente muitas vezes constata, que na 8ª série, não quero mais ler, os livros são chatos, porque me parece que faltou uma mediação de qualidade, né? Então, eu acho que essa mediação ela deve ser cuidadosa. O professor de educação infantil, ele precisa, ele próprio, ter uma formação forte nessa área, né? Tanto das habilidades, tanto das questões linguísticas, das questões que perpassam textos, né? Questões teóricas, ele tem o direito de ser formado nisso para que ele possa valorizar isso também. Então, eu acho que, assim, retomando, eu acho que é bom porque ninguém tem obsessão pela escrita. Então, eu acho que a voz, ela pode ser revalorizada, pode ser, né? Pode ter um espaço que ela sempre teve nas outras sociedades. Nas sociedades antigas, quando não existia escrita, o que acontecia? As pessoas davam entonação, as pessoas seduziam pela voz. E quando essa escrita aparece, a gente tem um certo engessamento em função, especialmente quando a alfabetização, na classe de alfabetização, porque tem aquela obrigatoriedade de alfabetizar e às vezes as crianças não estão nem muito voltadas e interessadas para essa habilidade. Então é o momento das diversas habilidades, do jogo, da ludicidade, de reverter, acontecer com liberdade. Eu acho que a escola é um espaço de liberdade também. Tá certo. Temos mais uma participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente agora é a Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, Murilo, boa noite, Roselena, que prazer você estar hoje aí na mesa e os outros convidados, as outras convidadas também. A pergunta é de uma cursista do teleposto da unidade escolar Romeu Neto. Que estratégia deve ser usada para motivar os educandos? Então, Ana Cláudia, aí as estratégias para motivar o educando e também ela pergunta de despertar o interesse pela leitura. Despertar o interesse pela leitura. Eu acho que uma coisa que é muito interessante, que eu já vi essa prática em algumas escolas, é fazer rodas de leitura com o professor. Sabe, assim, a própria diretora, às vezes, tem essa ideia, ou algum professor, de repente o professor da biblioteca, a pessoa que coordena a biblioteca, que tem uma cabeça mais aberta, às vezes, faz uma roda de leitura com os professores da escola. Então, aqueles professores vão para ler um conto e discutir, e falar, né, e trazer suas memórias. Então, acho que isso desperta e pode ajudar a ter essa formação do professor leitor, que muitas vezes ele não teve uma oportunidade na infância, né? Então, acho que isso pode facilitar muito esse processo do professor. A gente sabe que no Brasil nem todos os professores podem ter a formação que eles gostariam de ter, né? Então, eu acho que o que pode formar o professor? A leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você buscar informação, quanto mais você for de acesso a um livro,
Né? Se você tem interesse pelos contos populares, então vamos estudar os contos tradicionais. Eu quero estudar a literatura infantil. Então vamos buscar nessa fonte. Hoje em dia a gente tem tantos meios para ter esse acesso à informação. Então, se você não pode fazer uma universidade, ou frequentar um curso, ou vários cursos, né? Pelo menos trazer essa bagagem para si, acho que através dos livros. Porque quanto mais você se enriquece com leitura, mais você tem para dar para o outro. Vem aqui para o Salto, né, Murilo? Vem para o Salto. Tá certo. salto@tvabrasil.com.br, esse é o nosso e-mail. Você pode enviar sua pergunta ao vivo ainda, pode participar ainda ao vivo por e-mail do programa de hoje. A Gorete Albuquerque, do Sesc de Fortaleza, fez isso e ela pergunta, Rosa, você concorda ou discorda de que uma formação de leitores mais consistente tem relação com uma política de leitura definida no projeto político-pedagógico da escola como um todo? E aí a Gorete ainda afirma, ações isoladas podem até seduzir alguns alunos, no entanto, é mais difícil. A Gorete já respondeu. Eu não posso discordar que você tem que ter políticas de leitura, né? Eu nem diria uma política, mas políticas de leitura em todos os níveis, né? No nível federal, estadual, municipal e no âmbito da unidade escolar, das bibliotecas. Enfim, a política, o nome, ela ultrapassa a questão dos projetos, né? Ela vai dar uma diretriz, um direcionamento para as ações. E a gente sabe que pode traçar políticas de curto, médio, longo prazo, né? O que se espera com essas políticas, né? A gente espera um país de leitores, a gente espera formar leitores críticos, né? De diferentes linguagens. A gente está trabalhando aqui com conto popular, mas poderíamos estar trabalhando com outros gêneros, né? E mesmo outras linguagens. Então, eu acho que é isso, né? E o professor, ele tem espaços também diferenciados para discutir a necessidade dessas políticas e para se apropriar de algumas políticas que existem e que estão, muitas vezes, ao alcance do professor. Ô, Rosa, então, eu acho que tem uma coisa interessante que a gente podia pensar também, que acho que quanto mais o professor ele toma consciência dessa importância de a leitura ser uma política, ter uma política de leitura no país, ou na sua cidade, ou no seu estado, quanto mais esse professor ou essa comunidade escolar se dá conta disso, mais ela vai cobrar, né, de um prefeito da cidade, ou do governador do estado, enfim. Quanto mais a gente tem consciência, mais a gente vai querer qualidade para a educação, né? Então, acho que as pessoas têm que ter essa consciência de querer buscar isso também, não ficar só esperando que isso caia do céu, pronto. Então, vai vir uma política com um super projeto que vai dar certo. Não é assim. É uma construção, a gente sabe que é uma construção da sociedade. Com certeza. Né? Certo. Nós recebemos aqui mais um e-mail do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. A pergunta das orientadoras Tânia Colodete e Simone da Silva. Obrigado pela participação. Márcia, elas perguntam, além dos contos populares, os contos populares nos remetem ao que diariamente vivenciamos enquanto leitores de jornais, que são as crônicas. Elas sempre mencionam assuntos voltados para o nosso cotidiano. Seria, então, adequado ao professor trabalhar com essas abordagens literárias? Com certeza. Eu acho que até a abertura do programa de ontem, a gente mostrava que os contos nascem nos folhetins, né? No início, na passagem do século XIX e início do século XX, foi bastante forte esse modelo, porque precisava ser uma leitura dinâmica, alguma coisa que está no jornal, alguma coisa que acontece, e no outro dia já assim, é meio que momentâneo, né? E a crônica, eu acho que ela tem exatamente essa característica de o que está acontecendo naquele momento. Tipo, às vezes eu fico até pensando assim, um pouco na charge. Se você perder um dia da charge, você não vai rir no outro porque você não entendeu muito bem aquele elemento. Então, eu acho que a crônica tem essa dinâmica. E por ter essa dinâmica, as pessoas conhecem, estão comentando sobre aquele assunto. Então, eu acho que a questão que as orientadoras trazem de Duque de Caxias são as questões, tanto falando, quer dizer, aproximando os contos das crônicas, né? E falando dessa instância formadora, eu acho que ela é válida, importante e cabe a gente, como professor, né, nas escolas de ensino fundamental, nas universidades, nas outras instâncias formadoras, que a gente pense em estratégias, metodologias, né, teorizações para colocar isso de uma forma mais assim, substantiva na mão dessa criança que está se formando, ou desse adulto, né, Murilo? Porque não essa criança. Tá certo. Quem fala com a gente agora é Maria do Socorro, de Goiás. Olá, Maria do Socorro. Sou orientadora Maria do Socorro, do Teleposto Cora Coralina, do NTE, da cidade de Goiás, do estado de Goiás, onde os professores estão reunidos. A pergunta foi feita pelos cursistas.
A narrativa que se refere foi colocado que contando histórias é um bom caminho para iniciarmos o projeto de leitura e cita alguns exemplos de narrativas, de botos, iaras, boiunas, encantamentos e assombrações. Diante desse contexto, pergunto, qual a maneira mais viável de se iniciar a contação de história sobre assombração que não causa medo à criança? Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria do Socorro, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Rosa, a criança tem medo de assombração. Como é que o professor pode começar a contar? Assombração que não causa medo. Não é assombração. Não é assombração. Eu estou até, por acaso, eu estou até com um livro que é uma coedição, né? Não sei se esse livro ainda está circulando, mas enfim, ele é só sobre contos de assombração. Eu acho que a questão do medo, né, presente nessas histórias depende do objetivo, é claro. Ninguém vai trabalhar com esses contos para aterrorizar as crianças, né? Mas é importante, desde os primórdios, o ser humano tem essa necessidade de compreender o que está fora do nosso alcance, né? O que tem de inusitado na vida, então está buscando explicações. Então essas trocas são muito interessantes e as crianças gostam disso. Eu me lembro de uma vez que uma criança ela falava assim, ai, chega logo na hora daquele medinho bom. É verdade, eu acho que as crianças pedem para você repetir determinadas passagens. Agora você pode sim dosar o tipo de história que você vai contar para o tipo de criança, o tamanho, a idade da criança. Você pode fazer uma seleção sem censurar. A questão não é censurar a história, mas fazer uma seleção que se adeque mais àquele público, né? Eu queria falar só do nome do teleposto. Na volta do bloco, você fala no próximo bloco. Vamos fazer agora uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos discutindo projetos de leitura. E quem quer participar dessa discussão também é a Ana Lúcia, do Sesc de Fortaleza, que nos enviou um e-mail. Ela parabeniza pela série. Obrigado, Ana Lúcia, que bom. A gente está muito feliz que todos vocês estejam gostando. E ela quer saber, Márcia, ela cita o fato de que algumas pessoas recontam contos de tradição oral que se tornaram clássicos depois de escrito, retirando os conflitos por considerarem que eles são traumáticos para as crianças. Sua opinião sobre isso. Essa é uma questão interessante, né? Porque parece que está por trás disso, né, o fato de eu tirar determinados elementos por medo daquele leitor se assombrar ou dele reagir de uma maneira que não seja muito conveniente, me parece que tem a ver com, assim, a questão do inesperado, né? Ou seja, eu preciso confiar nesse leitor, eu preciso confiar na experiência dessa criança, de que ela é bastante inteligente. Não sei se a gente lembrando ali dos vídeos que passaram anteriormente, de umas histórias, falava de uma criança, digamos assim, né, ou um adolescente, que dizia que na vida a gente se emociona, tem coisas tristes, lembra desse pedaço? Então, ou seja, ele é um filósofo, aquele menino ali, ele está filosofando sobre a vida, ele tem uma grande compreensão da vida. Então, eu acho que a gente não pode reduzir a capacidade da criança dela nos ensinar. Então, reverter um pouco também esse processo, a gente como professor, educador e de formador, né, de nos permitir aprender com aquele com o qual a gente está lidando e compartilhando. Tem uma coisa, Márcia, que eu fico pensando, você estava falando aí, né, muitas vezes o professor tem medo, o adulto tem medo, ele tem medo de encarar, né, aquele conflito que está na história, ele retira aquele conflito da história, né? Eu me lembro duas ocasiões, uma que tem uma adaptação, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo não come nem a Chapeuzinho, nem a vovó, ele esconde a vovó no armário. Pois a grande graça da história é o lobo comer a vovó e depois o caçador ir lá e tirar, porque isso tem toda uma estrutura, né? Quando eu falei da coisa do medinho bom, era uma criança em relação ao Chapeuzinho Vermelho, que ela falava exatamente, chega na hora do medinho bom. Torcendo ali pro lobo. E eu posso, assim, eu que me tornei escritora, assim, eu vejo como essas histórias me alimentavam na minha infância. Por exemplo, o Soldadinho de Chumbo, que é uma história triste, eu achava lindo aquele final, né? Para mim era super bonito quando o soldadinho e a bailarina caíam
na lareira e se fundiam num coração de chumbo, porque para mim aquilo era super esperançoso. E eu já vi professores falaram, não, nossa, mas eu não posso contar essa história porque está falando de morte. É trágico demais. Como se a criança ela não vivenciasse a dor. A criança ela tem tristezas. É importante deixar ela lidar com essa tristeza dela, né? Então acho que, claro, você não vai sair lendo determinadas coisas para uma criança tão pequena, você tem que saber dosar, a Rosa falou isso há pouco, né? Mas você saber também que tem que lidar com esse medo até para a criança aprender a superá-lo. Né? Formar a criança para o convívio com a leitura, formar a leitura e formar para a vida também. Com certeza. Tá certo. Mais um e-mail nós recebemos aqui da Valéria Miguel Melo, cursista do NTE de Anápolis. Obrigado, Valéria, pela participação. Rosa, ela diz que o texto do boletim, o texto da Márcia, cita várias vezes, cita atividades com cronogramas, inclusive atividades para serem desenvolvidas com o ensino fundamental. E aí a Valéria gostaria de sugestões e livros para o desenvolvimento de projetos de contos literários na educação infantil, para desenvolver e motivar o apreço pela literatura. De novo a questão da educação infantil aparecendo. É verdade. Olha, assim, para falar de uma bibliografia aqui, é difícil, né? Hoje em dia a publicação é tão rica, né? A publicação voltada para crianças e jovens, eu sugiro que você visite alguns sites de literatura, que você procure catálogos de editoras, que você procure entrar em contato com essa produção. Por outro lado, tem a produção que chega às escolas via esses projetos de compra governamental, né? Esses projetos governamentais de compra de acervo. Então, por aí, eu acho que você pode chegar a uma produção rica que você vai estar contemplando todo esse universo da criança, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Em relação aos contos populares, mais uma vez, é uma fonte inesgotável, né? Eu acho que essa relação de mudança também que foi falada aqui, que os contos são adulterados ou mudados e tudo mais, ela está na gênese mesmo dessa apropriação das histórias do povo que vão sendo trazidas para os livros, para a escola. Quem conta um conto aumenta um ponto ou diminui também. Ou diminui também, né? Isso está presente, né? Está presente o tempo todo, porque isso é muito dinâmico, né? Como é bacana também quando a própria comunidade escolar, ela faz um resgate dos contos populares daquela região. Isso é riquíssimo. Eu já recolhi, nessas minhas andanças pelo Brasil, várias histórias, né, contadas pelos professores, com resgate das histórias daquela região, que é muito rico, muito importante. Okay. Agora nós vamos ouvir a pergunta da Orandina do Tocantins. Olá, Orandina. No programa 5, fala do projeto de leitura, sugerindo a praticidade, a participação direta dos pais e da comunidade. Como envolver essa participação sem que isso interfira em suas atividades particulares? Boa noite e muito obrigada. Márcia, então, ela pergunta como envolver a comunidade, como envolver os pais, sem que isso aí interfira nas atividades particulares deles. É difícil muitas vezes envolver, né? Essa questão é interessante. Quem sabe a gente pudesse perguntar de outra forma, será que eles não querem ser envolvidos, né? Será que as pessoas... Eu estou lembrando aqui de um texto do Florestan Fernandes, na cidade de São Paulo, que eu acho muito bonito, né? Que é uma experiência que ele conta das crianças imigrantes, ensinando aos pais a língua e ensinando a experiência de viver no Brasil. Ou seja, esses pais teriam que arranjar um tempo para ver essas brincadeiras, para observar essas crianças, né? Então, acho que é uma ocasião de formação. E quando a gente fala ali no texto, a gente está propondo, né, uma metodologia que poderia ser uma outra, mas o fundamento daquela estratégia, digamos assim, daquele passo metodológico, seria justamente envolver todos que por ali... os atores sociais que estão na escola, que estão na comunidade, né? A gente não entende a escola como um espaço fragmentado, fechado, né? A gente, ao contrário, a ideia nesse projeto de leitura, eu acho que por meio do projeto de leitura, é trazer mesmo e dinamizar essa escola, né? Colocar em situação crítica, né? Tornar a escola um lugar de vida, como você mesmo falou em determinado momento. Às vezes eles têm a ver com um projeto que está sendo desenvolvido, né? De repente é um projeto de leitura que tem um tema específico e aquele pai ou aquela mãe, né? Eles trabalham com aquilo, tem alguma coisa que pode ir lá. E tudo o nome desse teleposto também, né? Paulo Freire, né? Prestando atenção. Bora, Coralina, Paulo Freire. Tá certo. Agora a gente já está no finalzinho do Salto para o Futuro. Infelizmente, vamos começar as considerações finais aqui, começando por você, Ana Cláudia, seus destaques para o que nós discutimos no programa de hoje. Olha, eu acho que uma coisa
que eu vou falar sempre, né, que eu acho que todo mundo que quer trabalhar com livro, que quer trabalhar com leitura, tem que querer ler, tem que gostar de ler, tem que acreditar nesse produto, assim, esse livro está na minha mão, eu gosto disso, isso vai passar alguma coisa para alguém, né? Deixar os alunos lerem, porque eu acho que muitas vezes a gente está tão preocupado, às vezes, o que eu vou fazer com esse livro, como é que vai acontecer, como é que vai, e acaba que o projeto, ele não flui. Né? Não ter esse medo. Não, mas no meio do caminho deu errado. Então vamos pensar o que deu errado, a importância de avaliar o projeto e reformular ele ao longo do caminho se ele não tiver, né, dado certo em alguma instância, assim. E pensar que dentro de uma escola não tem só aquele aluno que ele vai fazer um bom texto. Quem sabe ali não tem um futuro escritor, um futuro ilustrador, um futuro artista. Né? Pensar no livro também pelo lado do literário e não só pelo lado do pedagógico, que é super importante para uma série de questões, mas pensar no livro de ficção pela literatura. O que esse livro tem, né? Como é que é a linguagem desse livro, como é que esse escritor escreve, como é que esse escritor escreve diferente do outro, como é que é essa ilustração, por que esse ilustrador faz de um jeito e outro de outro, e mostrando acho que para as crianças e para os jovens a singularidade, que acho que a partir do momento que você deixa o outro ser ele próprio, ele ter sua autoexpressão, vai ser muito mais difícil você perder esse leitor ao longo da trajetória escolar. Né? Quando você permite que a pessoa tenha uma individualidade, participe daquele projeto de leitura, a partir daquilo que ela é e que ela tem para trazer para a escola, vai ser muito mais fácil você conseguir segurar, né, esse menino na leitura até ele ficar adolescente, com certeza. Ok, Ana Cláudia, obrigado. Márcia, por favor, suas considerações finais. Considerações finais. Foi uma pena, porque foi tão agradável, né? Assim, bom, em primeiro lugar, queria dizer assim, que foi uma experiência muito importante por dois motivos. Um, por ter ajudado um pouco a escrever essa série junto com a Rosa, né? A consultoria, coisa e tal, e que me fez, assim, repensar duas tradições. Uma tradição oral e outra tradição literária. Quando hoje, né, a gente propõe nesse programa 5, um projeto de leitura por meio da tradição oral, a gente até faz uma observação dizendo que poderia ser com a tradição literária também. Ou seja, então uma ocasião de eu pensar na minha experiência, ouvir tantos depoimentos, né, de um Brasil tão rico, do Tocantins, do Rio de Janeiro, né, das mais diferentes partes, e ser, digamos assim, uma instância formadora, que eu considero esse programa uma instância formadora, tanto para quem escreve, para quem participa, né? Então, ouvir opiniões diversas e acolher as opiniões diversas, porque eu acho que isso faz parte da nossa formação como leitor de mundo e leitor do texto escrito ou do texto oral. Ok, Márcia, obrigado. Roselena, por favor, suas considerações finais. Bom, em relação ao tema específico dessa série, né, eu queria falar no papel da escola como uma instância de formar repertório, né? O que significa isso, né? De você considerar o repertório que a criança tem, que o professor tem, que aquela comunidade tem e trazer outras possibilidades para ampliação desse repertório. Isso não se dá de uma hora para outra, né? Os projetos, eles têm que ter mesmo objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas é um resultado que você percebe. Quando você tem uma metodologia que você planeja toda a sua ação, o que você pretende alcançar, você começa a perceber que a criança vai se apropriando desse objeto livre, ela vai entendendo, né, o que é a oralidade, o que é um conto narrado, e o que é um livro que tem uma capa, a capa tem uma significação, tem uma ficha, ela aprende como é que eu vou saber quem escreveu, quem ilustrou, são conhecimentos que parece que estão dados e não estão, e que a escola tem um papel importante nisso, né? Ampliar esse repertório. É tão bonito quando a criança começa a identificar, por exemplo, a característica de um escritor. Ah, eu já li um livro desse escritor, eu gosto, essa ilustração. Então, ela vai se apropriando disso, que são coisas que estão aí e que muitas vezes, se você não tem acesso, você não constrói esse conhecimento, né? Então, eu penso na escola como essa instância de trabalhar com repertórios múltiplos e formar leitores, formar espectadores para a televisão, para o cinema, enfim. Ok, Rosa, obrigado. Chegamos ao final da série Conto e Reconto, Literatura e Recriação. Eu agradeço a você que nos ajudou a fazer essa série e agradeço também as presenças das consultoras Márcia Cabral, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Roselena Mendonça, supervisora pedagógica do Salto para o Futuro. Agradeço também a escritora Ana Cláudia Ramos. A gente encerra a série com mais um vídeo retirado lá do nosso baú de memórias. Desta vez, uma entrevista com a escritora Silvia Ortoff e com o ilustrador Tato, realizada em 1900.
1994 para um programa sobre alfabetização e artes plásticas. Bem, a gente se vê na próxima série. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor. Silvia, como você cria suas histórias? Eu crio de diversas maneiras, né? Às vezes eu estou vendo televisão, me dá aquele clique, eu estou sempre com um papelzinho, tomo nota, né? Eu não sei realmente como é que eu crio. Eu acho que os personagens chegam de repente e, ao mesmo tempo, eu trabalho todos os dias. Quer dizer, há dois fatores. Um é inspiração e o outro trabalho, quer dizer, um método. Eu acredito muito no método. Todas as manhãs eu escrevo. Silvia, você tem uma linguagem muito especial. Você brinca com as palavras, você usa rimas. Eu posso afirmar que você passeia entre a prosa e a poesia? Pode. Eu acho que não há essa diferença tão grande entre prosa e poesia. O poético está em tudo, né? Mesmo no antipoético. Muitas vezes as pessoas misturam, dizem poesia, aquela coisa que fala de amor. Não é nada disso, né? A poesia está em cada coisa que a gente consegue ver com outros olhos, com os olhos inteiros, com a sensibilidade. A escritora Silvia Ortoff é casada com o Tato, que é responsável pela ilustração dos livros dela. Na sua opinião, qual é a importância da ilustração nos livros infantis? Bom, eu acho que é muito grande porque a criança gosta de ver. E mais ainda é que chama-se 4 cores, que são os desenhos coloridos com todas as cores. Tecnicamente chama-se 4 cores. Quando se faz uma cor mais econômica, a criança prefere 4 cores. Sempre pergunta por que não é colorido assim.